Fala moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio, dando sequência ao nosso assunto de geometria analítica. Hoje nós vamos conversar sobre posição relativa de retas. São duas posições basicamente, mas a gente vai falar primeiro de retas paralelas e num outro momento de retas perpendiculares. Hoje falaremos de retas paralelas. Como funciona essa brincadeira? Você vai imaginar assim, ó, olha só, pense numa reta formando uma inclinação com o eixo X. A gente sabe que a inclinação da reta é dada pelo eixo X, né? Então nós temos o seguinte, imagine isso aqui, ó. Eu tenho uma reta que eu vou chamar de reta V1, melhor. E eu tenho uma outra reta, olha isso, paralela à reta V1. Tem uma outra reta paralela a V1 que eu vou chamar de V2. Então assim, ó, como eu disse, o conceito hoje é trabalharmos com retas paralelas. O que acontece? A sua reta V1, ela vai formar um ângulo de inclinação com o eixo X, que eu vou chamar de θ1. A minha reta V2, vou até mudar a cor, ela vai formar um ângulo de inclinação com o eixo X, que eu vou chamar de θ2. O detalhe, existe uma notação em geometria analítica que a gente usa o seguinte, ó, a gente escreve assim, ó, V1, põe essas duas barrinhas, V2. Qual que é o significado disso? Que as duas retas são paralelas. Vamos pensar um pouquinho? Se a reta V1, olha só, se a reta V1, ela é paralela à reta V2, reta V1 paralela à reta V2, significa que o θ1 e o θ2 são exatamente iguais. Tem um conceito lá do comecinho de reta que a gente tem que lembrar. Ó, você tem que lembrar que a tangente do ângulo de inclinação da reta fornece o coeficiente angular. Tangente do ângulo de inclinação fornece o coeficiente angular. Olha o que eu acabei de ver. O ângulo θ1 é exatamente igual ao ângulo θ2. O ângulo θ1 e o θ2 são exatamente iguais. Então, peraí, significa que a tangente do θ1 é igual à tangente do θ2. Certo? Então a tangente do θ1 fornece o coeficiente angular da reta 1. A tangente do θ2, coeficiente angular da reta 2. Eu acabo de descobrir o seguinte, que se as retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Por favor, é a parte mais importante da aula. Retas paralelas, vamos escrever isso que é bonito? Retas paralelas possuem, possuem o mesmo coeficiente angular. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, E aí a gente entra num outro ponto, tá? Se elas possuem o mesmo coeficiente angular, a gente pode trabalhar com isso assim. Olha só. Imagine assim, eu tenho uma reta R de equação y igual a 7x mais 2. E eu tenho uma reta V de equação y igual a 7x mais 9. Lembra, a reta na forma reduzida, ela estando na forma reduzida, ou seja, com o y isolado, ela fornece diretamente para você dois coeficientes. O coeficiente angular, que é quem multiplica o x, e o coeficiente linear, que é o termo independente. Se for para você analisar, o angular da reta R é 7, o angular da reta V é 7. O angular de R é igual ao angular de S. Os angulares são os mesmos. Logo, como consequência, S não é V, né? Chamei de V, vai ser V. Reta V, perdão. Logo, a reta R é paralela à reta V. Por quê? Porque elas possuem o mesmo coeficiente angular. É importante que você marque isso aí, porque a gente vai fazer algumas variações disso. Então, deixa eu ficar aqui de ladinho para que você consiga anotar essa ideia. Moçada, é o seguinte, ó. Seguindo um pouco nessa linha, eu quero que vocês percebam assim agora. Eu vou colocar duas retas aqui, uma reta R1 de equação 2x mais 3y menos 7 igual a zero.
e vou colocar uma reta 2 de equação 2x mais 3y mais 1 igual a 0. O que eu preciso que você enxergue? O que eu quero que você visualize ali? Ó? Primeiro, as duas estão na forma geral, certo? Daí eu acabei de falar para você que para você achar a forma reduzida, não. Para você achar o coeficiente angular de uma reta, ela tem que estar na forma reduzida. Na verdade, é mais fácil se ela está na forma reduzida. Mas eu tenho as duas na forma geral. A necessidade de eu passar elas para reduzida para verificar se são paralelas é uma pergunta. Olhe bem para elas. Não tem necessidade, né? João, mas como que você está vendo que elas são paralelas? Quer ver? Eu vou pegar a reta 1 e vou deixar na reduzida. Forma reduzida é isolar o y. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma continha bem rapidinho. Reta 1, forma reduzida. 3y vai ser igual. 2x passa para lá, menos 2x. Menos 7 passa para lá, mais 7. Tudo bem? Não deixamos ainda, calma. O 3 passa dividindo. O y vai ser igual menos 2 terços de x mais 7 terços. Tudo bem? Deixa quieto, deixa quietinho. Vou fazer a mesma coisa com a reta 2. Mesmo procedimento com a reta 2. Tá? Mesmo procedimentozinho. Vamos deixar lá na forma reduzida. 3y vai ser igual, 2x passa para lá, menos 2x. Mais 1 passa para lá, menos 1. Olha, y, isolando ele, vai ser 3 passa dividindo, menos 2 terços de x, menos 1 terço. Tá certo? Gente, olha para isso aqui, ó. Dá uma olhada. Angular da reta 1, menos 2 terços. Angular da reta 2, menos 2 terços. Ah, eu percebi que elas são paralelas. Eu vou repetir. Tudo que eu fiz aqui não tinha necessidade de fazer. Você poderia ter feito isso olhando para as duas retas. Só de olhar para elas, você sabe que elas são paralelas. Como que você sabe? Quer ver? Ó? Se você perceber duas retas na forma reduzida, direto como elas estão aqui, ótimo. Olhe para o angular. Mesmo angular, retas paralelas. Ah, professor, mas e se elas estiverem na forma geral? Na forma geral não tem necessidade de fazer isso. Ó, o termo em x é o mesmo termo em x. O termo em y é o mesmo termo em x, o mesmo termo em y. E os termos independentes são diferentes. O mesmo A, o mesmo B, Cs diferentes. Então, se isso acontecer, elas são paralelas distintas. Você quer ver? Ó? Só para a gente organizar a ideia na cabeça. Olha só. Nós trabalhamos com uma situação que nós temos assim, se você for parar para pensar, existem infinitas retas paralelas a uma reta só. Quer ver? Vamos colocar na tua cabeça isso. Eu tenho aqui uma reta. Uma retinha. Essa minha retinha vai ser uma reta V, dada pela equação 7x mais 2y mais 1 igual a 0. Olha a pergunta, eu preciso que você absorva a pergunta para a gente poder responder. Quantas retas paralelas à reta V existem no plano, diferentes dela? Infinitas. Eu tenho infinitas retas acima e infinitas abaixo. Ela vai ser igual a ela. Então assim, ó, eu vou escrever a equação de todas. Você vai falar, meu Deus, você vai escrever essas infinitas retas? Vou. A equação de qualquer reta, ó, paralela à reta V, vai ter equação 7x mais 2y mais um c qualquer igual a 0. Onde o meu c é diferente de 1. Onde o meu c é diferente de 1. Por que ele é diferente de 1? Porque se ele for 1, eu estou falando da reta V. Qualquer valor diferente dele vai ser uma reta paralela a ela. A importância disso é tamanha pelo seguinte. Quando você trabalha com geometria analítica nesse contexto, muitas vezes eles fazem isso aqui com você. Ó. Quer ver? A gente vai lá e põe uma reta. Olha a ideia. A gente põe uma reta. Daqui a gente põe uma outra reta. Eu vou lá e coloco reta V
de equação. 2x mais 3y mais 7 igual a 0. Daí aqui, ó, eu venho aqui e coloco reta T. Tudo bem? Daí, eu vou aqui e coloco assim, ó. Existe um ponto P de coordenadas 5 e 0. O meu ponto P de coordenadas 5 e 0 pertence à reta T. Dá para perceber isso, né? E eu digo para você, no desenrolar da coisa, que as duas retas são paralelas. As duas retinhas são paralelas. Reta V e reta T são paralelas. Então tá, peraí. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se a reta V e a reta T são duas retas paralelas, como que eu esboço a equação da reta paralela? Como é que eu faço isso? A minha reta paralela, deixa eu mudar de cor. A minha reta T, ela vai ter a equação 2x mais 3y mais um c qualquer igual a 0. Mais um c qualquer igual a 0. Com certeza vai ser aquilo ali. Professor, o c não pode ser 7, né? Não, porque é uma paralela distinta. Mas aí vem aquela dúvida, como é que eu faço para achar o c? Pense um pouquinho. O ponto P pertence a ela passa pelo ponto. Pegue o ponto e troque na reta. 2 vezes o x que vale 5, mais 3 vezes o y que vale 0, mais c é igual a 0. 2 vezes 5, 10, mais 0 mais c é igual a 0. Passa 10 para lá, o c vai valer quanto? Menos 10. Teu c vai valer menos 10. Se o c vale menos 10, qual vai ser a equação da reta T? 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Perceba, ela é uma paralela à primeira reta, distinta dela, reta diferente dela, tá? Dá pra gente trabalhar isso de várias e várias maneiras, várias situações distintas em relação a isso. Eu vou colocar mais uma ali para você entender um conceitozinho também em cima de reta paralela. Vamos apagar aqui. Imagine assim, ó. Vou tirar para cá. Imagine que eu colocasse isso aqui, ó. Eu tenho uma reta V1 de equação 3x mais 2y mais 5 igual a 0. Eu tenho uma reta V2 de equação k vezes x mais 4 vezes y menos 7 igual a 0. E eu digo para você o seguinte, V1 e V2 são paralelas. V1 e V2 são paralelas. E eu quero que você ache o valor do K. Professor, K é 3? Não. Sabe por quê? Você tem que tomar cuidado. Esse coeficiente aqui tem que ser igual a esse. Ah, então é 3? Não. Esse coeficiente aqui tem que ser igual a esse. Mas 2 não é igual a 4. Mas ele pode virar? Pode. Se você pegar a equação de cima e multiplicar ela por 2, você não está mudando a reta, você está mexendo apenas nos coeficientes dela. O que vai acontecer? Pega a reta V1 e multiplique por 2 e traga ela para cá, ó. V1. Tudo por 2. 6x mais 4y mais 10 igual a 0. Olha só. Agora eles são iguais, ó. Aqui eles são diferentes, eles têm que ser. Ou seja, o teu K tem que ser quanto? 6. Se o K for igual a 6, elas são paralelas. Se o K não for 6, elas não são paralelas. Tudo bem? Galerinha, é isso em relação à posição de reta paralela. Eu vou fazer um pedido para você. A nossa próxima aula de reta perpendicular, eu preciso da próxima aula para complementar essa. Então já fica a dica, já fica o convite. Já emenda na próxima aula porque ela é importante, ela é uma necessidade dessa aula, é um complemento. Mas para a reta paralela nós ficamos por aqui, tudo bem? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.